Neste vídeo, vamos apresentar como é construído o rodapé das páginas do site. Nós temos a estrutura do rodapé aqui, temos um ID como footer e uma série de elementos. Nada muito diferente do que já vimos anteriormente: div, span, p para parágrafos, uma div com o ID connect, a representando hiperlinks para Facebook, Twitter, etc. Vamos analisar esse site olhando diretamente no site e com o F12, vendo a estrutura do site diretamente aqui, inspecionando. Nós temos, em primeiro lugar, dois conjuntos de elementos. Um grupo aqui à esquerda e um grupo à direita. Isso é produzido como? Temos dentro do footer o primeiro div, e esse div que está aqui, footer div, nós temos um float left. Se nós tirarmos esse float left, a próxima imagem, o próximo grupo de elementos aparece abaixo desse. E aparece abaixo ainda à direita, porque também esses elementos, através do div id connect, tem um float, dessa vez um float right. Ou seja, em vez dos elementos aparecerem um abaixo do outro, primeiro essa div e depois essa div, como a segunda div usa um float right e a primeira div usa um float left, nós temos essa estrutura. Do lado esquerdo não há nada muito diferente do que já vimos anteriormente. Temos estruturas que definem a cor, o tamanho da fonte, a distância entre uma linha e outra. Do lado direito temos algo mais interessante. Se nós observarmos, nós temos vários elementos, um do lado do outro. Como fazemos para eles ficarem um ao lado, em vez de um abaixo do outro? Utilizamos o mesmo recurso que utilizamos aqui. Dentro desse id connect, dentro dessa área que está alinhada à direita, cada item está alinhado à esquerda. Todos os hiperlinks, todos os tags as, de dentro desse div connect que está alinhado à direita, que flutua à direita, todos esses elementos flutuam à esquerda. Se nós tirarmos, temos um abaixo do outro. Então é o mesmo recurso, dessa vez colocado dentro do div. Float left vai colocando sempre eles à esquerda um do outro. Nós temos ainda o uso do background, ou seja, com esse background nós temos uma imagem. E o curioso aqui, isso sim, é que se vocês conseguem observar, esse images icons.png tem as nossas 4 imagens. A primeira só exibe essa aqui, porque esse é o tamanho que nós temos para exibir. Então, não aparecem as imagens que estão abaixo. Para os outros elementos é que nós temos algo mais interessante. O background position. Observa, 0, menos 30, um x e y. Menos 30 pixels. Vou colocar 0 e observa, nós temos a mesma imagem do Facebook. Se observarem, é a primeira imagem das 4 imagens que aparece. Se a imagem fosse maior, nós conseguiríamos ver os outros ícones abaixo. Quando colocamos menos 30, nós estamos deslocando a imagem e ele vai mostrar não o primeiro ícone, mas sim o segundo. Então, utilizando background position, nós podemos pegar um pedaço diferente de uma imagem. Isso pode ser usado, por exemplo, para exibir diferentes imagens, sendo que todas elas fazem parte de um mesmo arquivo.
como é o caso aqui. Nós temos um arquivo em que todas as imagens de ícones de redes sociais se encontram e, utilizando background position, em cada elemento eu exibo uma parte diferente daquela imagem que mostra um ícone diferente. Assim, em resumo, essa estrutura aqui basicamente utiliza duas divs, float left nesta, float right nessa, essa constituída de 4 divs dentro, cada uma com float left, de forma que elas fiquem uma ao lado da outra, e utilizando todas uma mesma imagem e um recurso chamado background position para deslocar a imagem de forma a mostrar um segmento diferente da mesma. E aí nós temos o nosso footer do site.